Olha aí, pessoal, a cotação do dólar virou uma verdadeira montanha-russa. Já tá claro para todo mundo, porque o dia de hoje, sexta-feira, que não é 13, mas é como se fosse, dia 29 de 2024, foi um terror realmente para a cotação do real em relação ao dólar, que desabou consideravelmente. O dólar fechou acima dos R$ 6 pela primeira vez, ele bateu ontem esse patamar, mas hoje ele chegou a ser negociado a 6,11, meu amigo. Olha o nível de descontrole dessa situação toda, a repercussão que o pacote fiscal milagroso do governo Lula causou, um tiro que saiu totalmente pela culatra. E estamos falando aqui de uma desvalorização de 24% da moeda brasileira frente ao dólar, que não pode ser explicado por nenhum outro fator externo, geopolítico, o que quer que seja, simplesmente uma causa interna, basicamente, um problema de falta de confiança no governo que nós temos aí. E aí a grande mídia já começa a operação passar pano para o governo, né? O pessoal da Veja aqui, por exemplo, fala que o dólar nominalmente chegou a R$ 6, o maior valor, mas se você corrigir pela inflação, isso não chega lá ao patamar de 2002, como se o contexto fosse igual e como se essa comparação fizesse sentido. Não faz tanto sentido assim, também vou explicar sobre isso, mas já repercutiu de forma geral essa situação no mercado, dólar alto pressiona os preços, já está aqui a projeção de alta para a Selic em dezembro, 0,75%, muito provável que aconteça de fato. E aí, as expectativas da taxa de juros para meados de 2026 também subiram a partir dali, inclusive com o senhor Gabriel Galípolo, futuro e já indicado presidente do Banco Central, meu xará por sinal, afirmando que sim, a taxa Selic vai ficar no nível mais alto por mais tempo. Olha que bucha que esse cara pegou. Vamos conversar então sobre esse assunto, dar uma analisada nessa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, grande dia, senhores, grande dia. Olha só, o dólar subiu 0,19% hoje, não foi uma subida tão grande, mas ultrapassou a marca de 6%, lembrando que chegou a bater 6,11%, então foi uma coisa assim, completamente descontrolada. Depois deu uma acalmada, eu acho que tem até espaço para correção disso aqui nos próximos dias. Não uma grande correção, mas alguma correção pode até ter. No longo prazo, não. No longo prazo, a minha opinião é R$ 6 é pouco. Vai subir mais. Eu fiz notícia aqui no canal, fiz um vídeo falando de uma matéria do pessoal precificando a R$ 7 lá atrás. Então o mercado já estava enxergando isso aqui com certeza, né? E aí o dólar subiu 3,2% em uma semana e 3,8% no mês de novembro como um todo, ou seja, subiu praticamente tudo nessa última semana, quando da análise e da repercussão desse pacote de corte de gastos do Lula. Enquanto estava só na promessa, o mercado estava dando uma segurada. O dólar já estava lá em cima mesmo, 5,70, 5,80. Dava para segurar a cotação um tempo ainda na expectativa. Vai que cai, vai que corrige. Pois é, não, né? O governo Lula, quando cai, é caindo para cima. E aí chegou nesse patamar que crava praticamente 24% de valorização do dólar frente ao real esse ano, 23,7%. Ou seja, não tem para ninguém. Quem investiu aqui em dólar, acho que só não barrou o Bitcoin. Mas fora isso, Bolsa de Valores está perdendo, está caindo bruscamente esse ano, não chegou nem perto dessa valorização aqui. Taxa Selic, IPCA mais sei lá quantos por cento, não chega nem na metade dessa valorização. Então, realmente, quem apostou contra o Brasil, contra o real, quem apostou no dólar, meu amigo, tá rindo de orelha a orelha. Então, um cenário muito favorável para quem não confiou no Brasil. Lembra aí que o Lula falou aquela coisa, de novo, aquela frase
profética ao contrário, que toda vez que é proferida representa a chegada, o advento de uma crise, aquela história de que quem apostar contra o Brasil vai perder dinheiro. Toda vez que um petista fala isso, o negócio acaba desse jeito, mais uma vez. Profecia autorrealizável. Tá aqui a variação do dólar, né? E olha a situação caótica em que nós estamos. Tudo bem que o governo Lula tem vários picos de valor aqui, e é por isso que eu acho que tem espaço para uma correção. A tendência é repetir esses patamares. Aqui, de março para cá, a instabilidade fiscal ficou clara para todo mundo, então você tem esses picos de crescimento quando isso acontece. A tendência, portanto, é haver uma correção aí nas próximas semanas, talvez, e seguida de uma alta puxando o valor mais para cima. Veja que a cada nova alta, ou quase sempre, aqui isso não se repetiu, mas quase sempre, o dólar testava uma nova máxima, bateu 5,27, aí deu uma corrigida, aí foi 5,67, aí corrigiu, aí virou 5,74, corrigiu de novo, aí foi 5,87, corrigiu, agora R$6, pode ser que corrija novamente. Agora, chama a sua atenção para o seguinte, o pessoal da Veja falou aqui que se você corrigir pela inflação a cotação do dólar e do real, você vai chegar na seguinte conclusão, que lá em 2002, naquela época ali, o dólar chegou a R$ 8,76, quando o Lula se elegeu frente ao José Serra I, seria o primeiro mandato do Lula, né? Se você corrigisse, chegaria nesse patamar e o real ficou perto, aliás, o dólar ficou perto de R$4 pela primeira vez na história, né? E se você considerar aqui o mês de outubro de 2020, o dólar estava valendo R$ 6,72, considerando a inflação de ambas as moedas. Eu não sei se esse número aqui é relevante para a gente considerar se essa análise faz sentido, mas o grande ponto é o desse gráfico aqui. Esse gráfico diz mais do que qualquer coisa. Eu não me importo com os valores corrigidos, se é apenas a alta nominal, isso não importa. Porque, primeiro, tem um efeito psicológico. Era um patamar que ninguém julgava ser provável, possível, em nenhum momento de 2023, por exemplo. Terminamos o ano com as pessoas acreditando que R$5 ficou no passado. Dólar a R$5 ficou lá atrás, porque estava ali em 4,90, 4,93, começamos em 4,91 e isso permaneceu por praticamente 3 meses. Estava controladinha a situação. R$5 era o teto que não estava batendo mais, não estava alcançando mais. Até 28 de março, quando o dólar ultrapassou esse patamar e não caiu mais abaixo dos R$5 e chegou agora aos 6. Será que a gente vai ficar falando disso daqui em diante por, são quantos meses? Praticamente aqui 8 meses, né? Praticamente 8 meses. Daqui a 8 meses nós vamos falar, lá em 29 de novembro o dólar bateu R$6 e não caiu mais depois disso. Tá vendo? Esse é o problema. Não importa se lá atrás, corrigindo pela inflação, teve um pico e tal, porque depois caiu, depois a coisa se estabilizou. O governo Lula, não. Estamos falando de 200 e tantos dias, quase 300 dias, do dólar consistentemente acima dos R$5. Se estabeleceu nesse patamar e não tem a menor previsão de voltar a esse padrão. Eu falei, 24% de desvalorização em um ano. Pode fazer o malabarismo mental que for. O grande ponto não é os R$6 aqui. Um item específico que, como eu disse, provavelmente vai ser corrigido, vai cair para, sei lá, 5,80, 5,90. O grande ponto é os R$5 que ficaram lá atrás, 8 meses atrás, e nunca mais foram recuperados. E é olhando para isso também que o mercado chega a essa conclusão óbvia, evidente, de que a taxa Selic vai ter que crescer mais. 0,5, que era a expectativa, isso é pouco para o atual patamar. Tem que ser 0,75 para o real não se desvalorizar ainda mais. Não terminar um ano em 6,50. Talvez seria melhor até 1% logo para trazer recursos para o Brasil. Só que isso aqui é uma catástrofe para a economia como um todo. É desnecessário explicar. Todo mundo sabe, mas é a expectativa. E aí chegaríamos numa Selic de 12%, meu amigo, 12%, e que permaneceria assim por um bom tempo
Ainda, o pessoal acredita aí que vamos chegar a 13,5% lá em maio do ano que vem. Então, vamos terminar 2025 com uma taxa Selic elevada. Nessa época aqui, em março, por aí, quando o dólar estava controladinho, o mercado estava acreditando que terminaríamos 2025 com uma Selic em 9%. 9%. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que nós vamos terminar 2025 com o dólar abaixo dos R$ 5 como o mercado havia previsto? Não, isso é passado. E a culpa disso aqui é do governo Lula. O próprio Gabriel Galípolo, o próximo presidente do Banco Central, mandou a real, falou hoje o seguinte, que a taxa Selic vai ter que ficar elevada há mais tempo. Quero ver a Gleisi Hoffmann dando piti, dando chilique, falando disso aqui, mas ele falou, né, que se a moeda está mais desvalorizada e você tem aí vários fatores internos colaborando para o aumento de preços, você tem que manter uma taxa de juros mais elevada por mais tempo e não há nada a se fazer nesse sentido, né? Pois é, tá aí o preço de um desgoverno Lula. Estamos presenciando isso diante de nossos olhos e essa conta aqui, meu amigo, todos nós vamos pagar. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.